Glória a Deus. Os versos que nós lemos da carta de Paulo, a igreja de Colosso, aos Colossenses, tem como subtítulo a supremacia de Cristo. Amém? Eu não sei como está na sua Bíblia, na minha Bíblia ela diz a supremacia de Cristo. Paulo está discordando, está discorrendo sobre assuntos da igreja, e nesse assunto ele começa agora a introduzir acerca de Jesus, sobre Cristo, falando da sua supremacia. O dicionário vai nos dar um significado do que é supremacia, preste atenção nisso. Supremacia significa superioridade ou grandeza maior que todas as outras e que não se contesta. Supremacia significa poder supremo. Dá uma glória a Deus por isso. E é com base nesses versos que eu quero hoje trazer, apresentar para vocês o segundo ponto, o segundo pilar da reforma protestante. Se você não estava aqui no domingo passado, se você não assistiu a mensagem lá no YouTube, eu aconselho você, depois com o tempo, durante a semana, entra no canal da igreja lá no YouTube, assiste a mensagem do domingo passado. Nós trouxemos aqui no domingo passado toda a história, desde a fundação da igreja em Pentecostes, lá em Atos 2, até os nossos dias. Falamos até a reforma protestante no século 17. Então peço para que você possa se inteirar dentro desse assunto, tá bom? Eu mandei um vídeo essa semana, e na verdade são 7 vídeos, falando sobre toda a história da igreja, até a igreja moderna, até esse momento presente, nós estamos aqui. Então, tome esse mês, que é tão precioso, para a nossa fé, para que você conheça a história da igreja, para que você conheça tudo o que aconteceu na história. Hoje nós temos uma porta que se abre aqui, nós podemos sentar nessas cadeiras, nós podemos ouvir uma palavra, nós temos uma liberdade dentro dessa nação que nós estamos, e muitas vezes não sabemos o preço que foi pago para que a gente desfrute do que nós estamos tendo hoje. Hoje é a nossa vez, a reforma continua, e a igreja precisa segurar o instrumento nas mãos, o martelo dessa reforma, a palavra do Deus vivo, porque o crente reformado, o cristão reformado, ele está sempre em reforma. O sistema aí fora está, de todas as maneiras, com todas as formas, querendo deformar o nosso cristianismo, deformar os princípios, deformar a nossa base, o nosso fundamento, querendo destruir a palavra de Deus. Quando você estuda a história da igreja, você vai ver o quanto a palavra de Deus foi preservada durante séculos, eras, tempos, na mão de homens terríveis, foram imperadores terríveis que dominaram todas as nações na época, e como essa palavra resistiu a tudo isso. E nós temos hoje aqui nas nossas mãos, nós temos acesso ao que já está selado, a tudo que o Senhor entregou, a vontade dEle, que está escrita em cada linha desse livro poderoso. Quantos creem na palavra de Deus aqui? Amém? Semana passada eu disse a vocês que Martinho Lutero, ele vai ali no mural da igreja. O mural da igreja era considerado o jornal da cidade. Ele vai fixar as 95 teses no mural da igreja. E essas 95 teses que vão refutar todo o paganismo que havia na igreja, todo o sistema religioso, todo o sistema de indulgência que acontecia naquele contexto histórico da igreja. Todas as 95 teses agora vão ser resumidas em 5 pilares, que nós chamamos de os 5 solas. Semana passada nós falamos sobre o primeiro, sola escritura, significa somente as escrituras. Amém? E hoje eu vou falar do segundo sola, solus Christus. Fala comigo, solus Christus. Amém? Essa palavra é um latim, significa somente Cristo. E nós vemos aqui os versos que lemos da carta de Paulo em Colossenses. Paulo está falando de Cristo, do Filho de Deus, do Filho do Deus vivo. E dentro de um tema dizendo sobre a supremacia, falando sobre a superioridade, sobre alguém que é maior do que tudo. E ainda que se levante alguma filosofia, ainda que se levante algum tipo de pensamento, ainda que se levante o que for, a supremacia de Cristo, ela é tão definida, e nada é capaz de contestar
quem de fato Cristo é. O poder supremo pertence a Ele. Martinho Lutero se levanta, por quê? Por que ele vai dizer somente Cristo? Vamos um pouquinho para a história novamente. Por favor, não se perca, não se distraia. Nós vamos agora para o século 6, o ano de 600 depois de Cristo. A igreja está totalmente infiltrada com o Estado romano. Toda a cultura romana inserida na igreja, elementos de cultos pagãos, que os romanos cultuavam suas divindades, seus deuses e suas deusas, objetos de culto, elementos de culto, agora está infiltrado no culto, na igreja. É o século 6, irmãos. E a igreja agora achou por bem prestar culto a Maria. Eles viram que Maria, como mãe de Jesus, era uma mulher totalmente diferente das demais. De fato, a Bíblia vai dizer que Deus achou graça nela. O Salvador do mundo, o meu Salvador e o seu Salvador, ele veio como homem. Claro, ele precisava, como ser humano, de cuidados. Maria foi agraciada pelo Senhor para que, de uma forma sobrenatural, ela pudesse gerar o ente santo, através do Espírito Santo, gerar Jesus. Mas o paganismo estava infiltrado dentro da igreja. E aquelas pessoas começaram a entender que Maria também necessitava ser adorada. Que Maria tinha um papel muito importante dentro da religião. Não apenas como uma mulher diferenciada, mas agora Maria é trazida à igreja, que Maria agora é uma mediadora entre Deus e os homens. O caminho para chegar a Deus também precisaria passar por Maria. E no século 6, cultos e orações começam a ser dirigidas para Maria, declarando como mediadora entre Deus e os homens. Mas não para por aí. Nesse mesmo século, no ano 600 depois de Cristo, o imperador se levanta para então dizer: precisamos de um líder maior. Precisamos de alguém que vai governar isso tudo aqui, ó. Alguém que vai ter a canetada, alguém que vai ter o papel, alguém que vai assinar um documento. E nesse mesmo século é instituído o papado romano. Um homem se levanta, considerado entre todos os homens alguém infalível. O Papa nesse contexto, ele é considerado um homem infalível. Sua palavra tem peso, tem poder, manda, desmanda. E dentro dessa cultura da qual a igreja estava inserida, a palavra do Papa valia muito mais do que aquilo que estava escrito. Tinha mais valor e mais relevância do que a própria Escritura. E o Papa era considerado também um mediador. Não havia perdão dos pecados se não fosse confessado ao Papa. Não haveria garantia de uma eternidade, de uma vida eterna, se não houvesse autorização desse homem. É dentro desse contexto que a igreja está inserida. E que agora Jesus não é mais um caminho. Ou melhor, Jesus agora não é o caminho. Jesus agora é só mais um caminho. Mas não é isso que nós acreditamos, amém? Não é isso a nossa fé. Por isso nós precisamos entender. A igreja católica apostólica romana ensinava que Cristo media, Maria também media e o Papa também media. A Bíblia vai ser clara quando vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só há um, não há outro. Não existe outro caminho, não existe outro atalho, não existe outra pessoa a quem nós devamos procurar. Um caminho é um só, é Cristo. A igreja pregava que Cristo era o intercessor junto ao Pai. Maria também intercedia. E o Papa também tinha o seu papel de interceder acerca da salvação da alma. A igreja começou a se envolver dentro desse contexto pagão, dentro dessa ideia. A adoração começou a ficar dividida. Agora tem adeptos ao Papa, agora temos um grupo adepto a Maria e temos um grupo adepto a Cristo. A adoração ficou dividida, ficou misturada. E agora adoro a quem? A quem devo mais respeito? A quem devo seguir? A quem dar o meu coração? Para quem? Ficou tudo dividido.
Aquilo que se divide não se estabelece, amém? Aquilo que se torna dividido não subsiste, não estabelece. E a igreja estava totalmente fragmentada, com adeptos ao Papa, a Maria e a Cristo. Então, dentro desse contexto, e nós precisamos hoje, nos nossos dias, numa geração onde ensinam que todos os caminhos levam a Deus, numa geração onde pluralizam tudo, faz isso que Deus vai te abençoar, faz tal coisa que Deus vai te ouvir, faz isso aqui, que você vai chegar a Deus, faça isso, faça aquilo. Não. A fé protestante nos faz carregar uma única verdade: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. O único caminho é Cristo. Jesus não é uma porta, Ele é a porta. Jesus, Ele não é um caminho, Ele é o caminho. Jesus, Ele não é um mediador, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele não é um salvador, Ele é um único nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O paganismo na igreja começou a pluralizar, começou a terceirizar, começou a criar meios, formas, caminhos para que um homem chegasse a Deus. Foi se esquecendo do que aquilo que está escrito, está selado, está fechado. É sobre isso, passarão céus e terras, mas essa palavra não passará. Ela não passará. A igreja, a partir do século VI, ela pensava que a salvação era Cristo mais Maria. A igreja no século VI pensava que a salvação era Cristo mais o Papa. A igreja nesse século pensa que a salvação é Cristo mais o pastor. A salvação é Cristo mais a denominação. A salvação é Cristo mais as minhas obras. Não precisa misturar. Não precisamos dessa enganação. Nós não precisamos cair nesse erro. Nós não precisamos nada além do que o próprio Cristo. Por isso que Martinho Lutero, se levantando como reformador, para chamar a atenção ao povo, para que eles retornassem às Escrituras, retornassem ao princípio, ele vai dizer: não é sobre Maria, não é sobre o Papa, não é sobre as suas obras, não é sobre um missionário, não é sobre uma colônia romana, uma cultura, não, é sobre Cristo, solos Cristo, somente Cristo. Somente Ele. Somente Ele. Hebreus capítulo 9, verso 22 vai dizer que sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. Quem foi aquele que suportou um madeiro? Quem foi aquele capaz de carregar a minha dor e a tua dor? Quem foi aquele que pôde dizer que levou sobre ele o meu pecado, o seu pecado, a minha doença, a sua doença? Foi o sangue que foi vertido numa cruz para a remissão, para a redenção, para a justificação do homem, para perdão dos pecados. Não houve outro homem capaz de fazer isso, o único foi Cristo. Foi Jesus. Sem derramamento de sangue não haverá perdão dos pecados. E se hoje nós temos acesso ao perdão, é porque o sangue foi derramado. E esse sangue foi o sangue de Jesus, o precioso sangue de Jesus. Ele foi Cristo, somente Cristo derramou todo o seu sangue. Porque não houve outro capaz de fazer isso. Não houve outro capaz. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 4, verso 12. Atos capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Não há outro nome, não há outro nome. A Bíblia é categórica. A Bíblia é direta.
É que no decorrer da história, o ser humano, ele tem a capacidade de inventar e se convencer do que inventou. Tem pessoas que são assim, né? Elas inventam uma situação, elas se convencem daquilo que elas mesmas inventaram. O ser humano é capaz disso, não duvide do ser humano. Ele é capaz disso. O ser humano cria, imagina, ele vai especular sobre algo, ele vai acreditar, mas a Bíblia é muito categórica para dizer: não há salvação em nenhum outro. Debaixo do céu não existe nenhum outro nome. Não existe nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse é o nome poderoso de Jesus Cristo. É o nome de Cristo, único nome poderoso. Amém? A quem todo homem pode recorrer, a quem todo homem pode depositar sua crença, sua esperança, a quem todo homem pode apostar todas as suas fichas. Eu não sei você, eu não sei se você já chegou ao ponto de algum momento da sua vida falar assim: eu não tenho mais aonde apostar, eu não tenho mais aonde colocar as minhas fichas, vou acreditar no quê? Já acreditei em tanta coisa, já bati em porta, já pedi ajuda a fulano, a A, B e a C. Nada funciona. Mas graças a Deus a verdade está sendo exposta diante dos nossos olhos. E quando a verdade aparece, toda trava, toda escama, toda enganação, tudo aquilo que antes trazia cegueira, não resiste à luz da verdade. E a verdade para mim e para você nessa noite é que só existe um nome debaixo do céu, um único nome, só a salvação em somente um, e esse um é Cristo Jesus. E eu aconselho a você nessa noite a pegar todas as fichas que resta, tudo que você tem, a força que você tem, a fé que você tem, e deposita. Não é sobre um pastor, não é sobre um missionário, não é sobre um homem influente, não é sobre uma denominação, mas é sobre Cristo, o nome sobre todo nome, o poderoso nome de Jesus. Aleluia! Deposita sobre Ele, traga as suas crenças sobre Jesus, sobre Cristo. Isso é uma fé reformada, é trazer tudo sobre Cristo. É apontar para Ele, é trazer sobre Ele, é olhar para Ele, é se manter olhando para Ele. Essa é a fé reformada. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Segunda Timóteo 2, verso 15. Não, é verso 8, perdão. Acho que eu não estou enxergando aqui, espera aí. 1 Timóteo. Perdão. 1 Timóteo. Sobe o 7. Ainda não é, espera aí. Aqui, ó. Primeira Timóteo 2. 1 Timóteo 2. Sobe os versículos, sobe. Sobe. Mais um. Mais um. Mais um. Aí. Não, é o 5. 1 Timóteo 2,5. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, o homem. Vamos ler junto esse versículo? Volta. Vamos ler junto, irmão, esse versículo? Vocês conseguem enxergar aqui? Vamos lá no 3, por favor? 1, 2, 3. Diga glória a Deus por isso. Só há um. Amém? Só há um. Enquanto o paganismo, enquanto o sistema, enquanto a filosofia, enquanto a cultura, enquanto homens, pensadores de seu tempo, trouxeram tantos argumentos, e trouxeram argumentos ao ponto de convencer um homem
de que haveria outros meios, de que haveria outras formas, de que haveria de outras maneiras um homem chegar a Deus. Um homem chegar a Deus. Mas se esqueceram daquilo que já está escrito. Se esqueceram daquilo que está aqui, ó, registrado na palavra. Ele é o único mediador. Pois só existe um. Só é um. Não é mãe, não é pai, não é amigo, não é a pessoa mais espiritual que você conheça. Não é nada, somente um. Somente um que é capaz de ser mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Jesus, quando veio à terra, quando ele começa o seu ministério, preste atenção, Jesus aqui no seu ministério, ele não veio trazer nova religião. Os judeus adoravam a Deus, não é? Você conhece um pouco de Bíblia, você vai saber disso. Eles adoravam a Deus. Não tinha um templo? No tempo de Jesus, não tinha um templo? O que eles faziam no templo? Eles cultuavam. Eles tinham sacrifício, eles tinham cerimônias. Eles tinham as suas liturgias. Eles tinham suas festas. Tudo aquilo que eles faziam, Jesus vem num contexto como esse. O homem de todas as formas, querendo chegar a Deus. O homem de todas as maneiras, querendo ter um contato, uma ligação com Deus. Aí Jesus vem pregar o reino de Deus. Jesus vai dizer, ó, se falarem que o reino está ali ou o reino está lá, não acredite, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Não acreditem. Então Jesus veio trazer uma mensagem que era loucura para tanta gente, porque os homens estavam acostumados a tocar em elementos para chegar a Deus. Eles precisavam do tato, eles precisavam de algo que os seus olhos pudessem ver para se achegar a Deus. E agora Cristo vem apresentar um reino que é invisível. Ele existe, mas ele é invisível. Jesus vem trazer sobre um rei, sobre um reino, que o acesso era reconhecer os seus pecados, se arrepender, para que entrasse nesse reino. Jesus vem trazer uma mensagem totalmente o inverso do que aqueles homens procuravam ouvir, do que aqueles homens queriam ouvir. Os homens queriam tocar em algo, os homens precisavam ver algo, mas as coisas de Deus, do reino de Deus, não é para aqueles, não é algo de vista, é algo que nós devemos acreditar, é pela fé, amém? Jesus começa então a pregar a sua mensagem, Jesus começa então a apresentar o Pai, Jesus começa agora a anunciar o reino de Deus. E aqueles que vão acreditando, aqueles que vão crendo, aqueles que vão abrindo o seu coração, aqueles que vão se arrependendo dos seus pecados, vão tendo acesso a esse reino. Eles não estão vendo o reino, mas eles são capazes de aceitar o que o reino tem, o que existe no reino. Aquelas pessoas precisavam de perdão, e o perdão tem no reino de Deus. Aquelas pessoas precisavam de consolo, de conforto, e no reino de Deus eles recebiam consolo e conforto. Eles precisavam de uma felicidade que não é quando compramos ou quando conquistamos, mas eles precisavam de uma felicidade que era sobre perseverar. E Jesus vai dizer, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. Eles começam a aceitar o que o reino tem, porque eles agora depositam toda a sua confiança, não sobre uma liturgia, não sobre algo que eles podem tocar, mas sobre a palavra de um homem, sobre a pregação de Cristo, reconhecendo que Ele era o Filho de Deus, recebendo a Jesus em sua vida, e com isso alcançando o que há no reino. A liturgia do culto não fazia aqueles homens, aquelas pessoas acessarem o que tinha no reino. Eles só eram capazes de acessar o que havia no reino a partir do momento que eles recebiam a Jesus. Porque quem recebe o Filho, recebe o Pai. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. E Deus vai se revelar a nós, aquelas pessoas, através do Filho. Quem olhava para Jesus, vê o Pai. Paulo está dizendo aqui, em Cristo, nele habitava toda a plenitude. Ele é a imagem do Deus perfeito. Nele, ele é a
imagem do Deus perfeito. Então o único mediador, irmão, não era sacerdote, não era sumo sacerdote, não era fariseus, não eram saduceus, não eram zelotes, nada disso. Nada disso. Tinha tanto religioso naquela época. Tinha tantas pessoas que sabiam se vestir conforme a religião, que sabiam falar conforme a religião, mas não eram o caminho. Mas no meio daquele contexto, no meio daquele legalismo, no meio daquela situação toda, do homem querendo tocar em Deus, alcançar a Deus, chegar a Deus, vem Jesus Cristo. Jesus vem nesse contexto. Jesus vem para dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não por mim. Ele é o único mediador. Não há salvação em outro nome. Não há salvação em outra igreja. Não há salvação em outra religião. Não há salvação em outro lugar. Salvação somente em Cristo, somente em Jesus. E é para a glória do Senhor, é para a glória dele. Um dia nós ouvimos uma mensagem, nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, e hoje nós estamos aqui reunidos, os salvos em Cristo Jesus. Nós temos a salvação, nós temos uma vida eterna, e nós temos uma garantia que não é a religião quem dá, a garantia do próprio Cristo, porque foi com seu próprio sangue. Não fomos comprados nem por ouro e nem por prata, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, pelo precioso sangue de Jesus. Abra sua Bíblia em Colossenses, volta lá para Colossenses, eu vou encerrar. Capítulo 2, essa referência está certa, irmãos, aí fica tranquilo. Colossenses 2, verso 6. Colossenses 2, verso 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Verso 7. Estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Verso 8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Verso 10. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Diga glória a Deus por isso. Esses versos falam do seu Senhor. Esses versos falam do nosso Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Continuem a viver. Continuem a viver em Cristo. Daquilo que foi revelado a você, permaneça nessa revelação. Permaneça. O que aconteceu à igreja no século 6 foi deixar de permanecer na revelação do Cristo. Foi se apartar daquele que é o cabeça da igreja. É como dizer a ele: você é o dono desse lugar, mas o teu lugar é lá fora. Abriram-se as portas e colocaram o próprio dono do lado de fora. Irmãos, quando nós aceitamos coisas de fora infiltrar dentro de nós, nós estamos abrindo essa porta e colocando o dono de tudo para fora. Quando nós resistimos aquilo que é padrão da Bíblia, aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que foi colocado como fundamento, como regra para a nossa vida, toda vez que eu não quero dar ouvidos, toda vez que eu viro as minhas costas para aquilo que já está escrito, eu estou abrindo essa porta e com gentileza pedindo para Jesus sair. Foi isso que a igreja fez a partir do século 6. Começaram a introduzir filosofias, começaram a ser influenciados, convencidos de um novo pensamento, totalmente deturpado e diferente daquilo que já estava escrito. E o conselho do apóstolo Paulo à igreja é: por favor, vocês receberam a Jesus, permaneçam nele. Permaneçam nele.
Ainda que alguém se levante para dizer: eu tenho uma nova revelação, eu tenho uma nova visão, eu tenho uma nova profecia. Não acreditem nisso. Permaneçam, receberam a Cristo, permaneçam nele. Permaneçam nele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós olhamos a história da igreja e nós falamos: meu Deus, como que os irmãos foram capazes de fazer isso? Como os irmãos foram capazes de colocar Jesus para o lado de fora? Irmão, não é diferente da gente. A gente também tem colocado Cristo do lado de fora. A gente sabe colocar uma roupa que combina com a fé que nós professamos. A gente sabe ter um vocabulário que condiz com a fé que nós professamos. Nós sabemos vir nos compromissos que nós estabelecemos junto com pessoas que estão de acordo com a fé que nós professamos. Mas no nosso dia a dia, mas lá onde ninguém vê, onde só tem os olhos do Senhor sobre você, você está permanecendo em Cristo? Você permanece em Cristo ainda que tudo esteja escuro ao redor? Você continua permanecendo em Cristo ainda que você se vê sozinho? Não estou rodeado de pessoas? Será que Cristo não está sendo expulso daquilo que Ele mesmo estabeleceu? Quando eu aceito a proposta indecente que foi feita lá fora? Quando aquele ganho fácil, que vem travestido de bênção. Olha, irmão, eu tenho uma bênção para você. Aí a pessoa vem: irmão, tem uma bênção para você, ó, você ia pagar tanto, você só vai pagar isso aqui, ó. E o dono da construção está sendo convidado a sair. Quando você está deixando tudo pendente, a lista de pendência só aumenta. Nós estamos gentilmente pedindo para que o Cristo dessa construção vá embora. Estamos colocando Ele do lado de fora. Quando nós não queremos reconciliar, quando nós não queremos ter paz com os nossos irmãos, quando nós não queremos assumir uma fé madura, quando nós não queremos, irmãos, caminhar numa unidade, quando nós não queremos ser um com o outro, quando nós não aceitamos os que estão chegando agora, quando achamos que estamos perdendo o privilégio por estar aqui há muito tempo, em nome de Jesus, essa construção tem dono. E quando eu falo dessa construção, eu falo desse templo que hoje nós temos, que não são essas paredes, mas é o templo do Espírito, que sou eu e você. O Espírito de Deus habita em nós. Essa construção tem dono. Fala para o teu irmão, fala: você tem dono, irmãos. Você tem dono. Você tem um dono. E posso dar uma engrossada aqui? Nós temos gente madura aqui para ouvir isso. Se eu tenho um dono, um dia eu vou prestar conta de tudo para Ele. Nós vamos prestar conta de tudo para Ele. E você acha que os seus argumentos serão capazes de vencer o juízo de Deus? Será que nós vamos se convencer mesmo de que os nossos argumentos vão ser capazes de mudar o que Deus pensa sobre tal coisa? Porque o que Deus pensa, Ele não vai mudar. Ele é imutável, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Ele não vai mudar. Nós queremos em vida preparar o discurso para que naquele dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Nós vamos falar: Senhor, mas eu fui assim porque fizeram isso. Senhor, eu fiz tal coisa porque eu estava fraco, Deus. Eu fiz tal coisa porque a igreja estava tão assim. Deus, eu fiz aquilo, eu continuei naquela situação, eu permaneci naquela frieza porque não tinha um culto quente na igreja. Não tinha um pregador que gritasse um pouco e mexesse com a gente. Irmãos, não se convença de que naquele dia nós vamos ser capazes de mudar o que Deus pensa sobre coisas, sobre situações. Pelo contrário, não é Deus quem muda,
É Ele que vai me mudar, é Ele quem vai te mudar, é Ele que está completando a boa obra que Ele começou em nós. Nós não somos perfeitos, nós estamos em aperfeiçoamento. Deus está completando a obra. Tenha paciência nesse processo. Solta a sua pedra, desfaz o teu discurso, rasga tudo que você escreveu, porque não é sobre o que você pensa, é sobre o que está escrito. Não é sobre o homem, é sobre Cristo, solos Cristo, somente Ele, aleluia! Somente Cristo. Vamos embasar o que nós pensamos a partir dEle. Vamos embasar o nosso serviço para Deus a partir de Jesus. Vamos embasar o nosso relacionamento familiar através de Jesus. Vamos embasar a criação dos nossos filhos através de Jesus. Se é somente Cristo, você não precisa de outro método. Se é somente Cristo, você não precisa ficar batendo em porta atrás de novidade. Se é somente Cristo, você não precisa ficar procurando e criando para você gurus espirituais. Pessoas que vão ter que só dizer a você o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo. Para cada passo teu, a palavra do Senhor está escrita. Esse livro está fechado, essa verdade está selada. E para aquilo que você fez, vai fazer ainda, está escrito. Faça a partir de Jesus. Amém? É isso que Lutero estava gritando para a igreja do Senhor naquele contexto. Parem de misturar as coisas. Para de trazer aquilo que não convém. Para de se convencer de que isso é o correto. Não é. É Cristo. É Cristo. É Cristo. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Nós não estamos aqui na reunião de crentes perfeitos. Nós não estamos aqui no encontro de pessoas que são boas em tudo. Eu sou o primeiro a dizer, eu não sou bom em tudo. Preciso da graça de Deus, cheio de mazela aqui. Dia após dia dizendo, Senhor, mais um dia, ser comigo, porque sozinho eu não vou. Sozinho eu não posso, eu não consigo. Essa é a nossa realidade. Somos totalmente pecadores, mas o que nos faz diferente, que além de ser pecadores, nós somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Da graça e da misericórdia do Senhor. Quero que você reflita agora, antes de nós orarmos. Antes de nós orarmos. O que você acabou trazendo para essa construção? Que tem dono. Que mudou você. Que mudou sua forma de pensar. Que ao invés de trazer teu coração mais para perto, jogou teu coração longe. Que ao invés de você amar, você está esperando motivos para amar. Porque ao invés de você servir, você se diz cansado de servir e quer ser servido. O que se misturou aí? Onde foi? Onde que a gente se perdeu? Onde é que a gente começou a aceitar algumas coisas, e ao invés de se levantar para refutar, nos acomodamos e nos convencemos dessa situação. E hoje, como estamos? Cansados. Estamos cansados. Mas espera aí, se é tudo sobre Cristo, está certo eu continuar cansado? Vocês estão me entendendo, amém? Se é tudo sobre Cristo, está correto eu permanecer cansado? Se eu permaneço cansado, eu esqueci do que Ele mesmo me ensinou. E vocês estão cansados? Vinde a mim. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aliviarei. Nós estamos precisando de alívio desses dias. Mas nós estamos buscando alívio em rede social, na aprovação dos outros. Nós estamos buscando alívio nas conquistas materiais. Nós estamos buscando alívio na estabilidade financeira. Nós estamos buscando alívio na aprovação da igreja, na aprovação do amigo, na aprovação de A, de B, de C. Nós estamos buscando alívio, querendo alguém para casar, desesperado, se entregando a qualquer um que aparece, se entregando para qualquer uma que aparece. Nós queremos alívio em tudo isso. Nós dizemos que estamos cansados, mas se é tudo sobre Cristo, aonde é que eu parei? Aonde é que eu errei? Aonde é que eu deixei? Se eu estou cansado, eu tenho um caminho para o alívio. O meu alívio é Jesus. Vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Seja uma noite de alívio para a igreja do Senhor aqui. Seja uma noite de alívio para a sua alma, para as suas emoções, para as suas convicções. Seja uma noite de alívio para as suas forças.
Porque nós queremos descansar de todas as formas, mas não aprendemos ainda a descansar em Cristo. Nós descansamos de todas as formas, mas não estamos descansando em Jesus. Para os judeus, o descanso é um dia, é o sábado, é o sabato, que eles comemoram. Para eles o descanso é um dia, para nós o descanso é alguém, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é o meu descanso, Ele é o teu descanso. Igreja do Senhor, vocês já receberam a Cristo, amém? Amém? Agora permaneçam nele. Permaneçam nele. Somente Cristo. Somente Cristo. Fala assim, levante a sua mão assim comigo. Diga eu. Diga, confesso que para tudo, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, somente Cristo. Somente a Cristo. Amém? Amém? Permaneçam nele. Essa foi a palavra de Paulo para os nossos irmãos de Colossos. Permaneçam. Porque no meio da própria igreja, algumas contraculturas podem se levantar. Nós não estamos, por estarmos aqui dentro, nós não estamos totalmente blindados não, irmãos. Ainda aqui dentro, nós podemos estar muito vulneráveis. Muito vulneráveis. Amém? Então que nós possamos não aceitar contracultura. O que é uma contracultura? É pessoa trazendo algo novo, além do que já está escrito. Amém? Além do que já está escrito. O que já está escrito é a nossa cultura. O que está escrito na palavra de Deus é a minha cultura, é a sua cultura. O que vem trazer, além disso, acrescentar e adicionar, o resultado disso vai ser frustração e cansaço. Você vai se frustrar e você vai se cansar. Ainda que você tenha hoje um trabalho de uma reforma, ainda que você precisa hoje tomar uma decisão de uma reforma, não importa o que você vai ter que passar daqui para frente, é você tomar uma decisão e saber que Cristo está com você, Jesus está contigo. Decida por uma reforma, porque o cristão reformado, ele está numa constante reforma, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos ficar de pé no nosso lugar? Se levante do seu lugar.